vamos começar a nossa palestra. Se vocês quiserem sentar mais aqui pertinho, melhor. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos acalmando também nosso pensamento, acalmando o nosso coração. E vamos agradecer neste momento. Agradecemos esta casa espírita que nos recebe, que nos dá o auxílio, que nos faz o tratamento, que nos ajuda, que nos auxilia. Pedimos aos nossos mestres, aos leitores da casa, à equipe espiritual que se faz presente nesse ambiente, preparando, nos ajudando, auxiliando o nosso trabalho, o trabalho de toda a casa espírita. Agradecemos também a presença de cada um de vocês aqui e assim iniciamos a palestra de hoje. Então hoje a gente escolheu um tema que a gente fala que é necessário acordar. Aí a gente pensa um pouco assim, mas por que é necessário acordar, né? Então, será que eu estou dormindo? Né? E na verdade, assim, quando a gente fala o necessário acordar, é em relação aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos do Cristo. E por que Cristo, né? Porque Cristo é o cara que veio aqui há quanto, né? Mais de 2000 anos atrás, esteve aqui, conviveu, sofreu e deixou, assim, vários ensinamentos, várias diretrizes que muitas vezes a gente, no nosso dia, a gente acaba nem lembrando, fica no esquecimento, a gente não entende, não é? E muitas vezes a gente não entende por quê. Porque, de fato, muitas vezes a gente acha que aquilo não está dentro do nosso contexto, que a gente não consegue utilizar de alguma forma, não é? Então, quando a gente fala assim, necessário acordar, e a gente fala que o principal é a gente ter essa compreensão em relação aos ensinamentos de Jesus. Só que, assim, muitas vezes é difícil. Vamos pensar assim, quando a gente abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente começa a ler o Evangelho, a gente se depara muitas vezes com aquelas parábolas, né? E a gente pensa assim, nossa, mas não tem nada a ver isso, né? Como é que eu vou aplicar isso ao meu dia a dia? É quando ele fala assim, perdoar 70 vezes. Como é que eu vou perdoar uma pessoa, né, 70 vezes? Como eu vou, né, recebe um tapa na face e dá a outra face, né? Então, assim, amar o outro, né, fazer do outro o que eu quero pra mim. Então, quando a gente começa a ler tudo isso, a gente pensa assim, nossa, mas isso não se encaixa no meu dia a dia, isso tudo é muito difícil. Então, essa compreensão das parábolas, assim, desses textos difíceis, a gente pensa que é difícil e a gente vai o quê? Não, deixa isso aí pra lá, porque isso não é pra mim, não vou entender, não consigo assimilar isso. Então, a gente vai fazendo o quê? Vai deixando de lado. É difícil compreender, então a gente pensa assim, não, então isso deixa para uma outra época, isso não é para agora, e vai deixando. E quando a gente acha que tudo isso não se aplica no nosso dia a dia, na nossa rotina, não é? Porque não tem nada a ver. Não é que eu leio aquilo de tempo que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Não tem nada a ver com o dia de hoje. Então a gente também não se liga que tudo tem a ver com os dias de hoje. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente acaba rejeitando o pão. Porque lembra dos milagres de Jesus, quando a gente falava assim, Jesus multiplicou os pães, né? Ele multiplicava os pães para quê? Para matar a fome daquele povo. Só que quando se falava assim de Jesus multiplicar os pães para saciar a fome daquela época, não é que era a fome de fato de comida. Na verdade, aqueles ensinamentos de Jesus, que a gente fala que era multiplicar os pães, era o pão do conhecimento, era o alimento da alma. Eram os conhecimentos que a gente precisava naquela época para entender e conseguir viver um pouco melhor. Tá? Então, quando a gente fala dos textos, tudo que Jesus ensinou, isso tudo tinha esse objetivo da gente se melhorar e entender e nos alimentar a nossa alma. Por quê? Porque nós somos espíritos, né? Então não servia só para aquele momento. Os ensinamentos de Jesus vão servindo para cada reencarnação, para cada momento que a gente está aqui vivendo e aprendendo. Então a gente fala assim,
que a gente rejeita. Quando a gente fala que aqueles ensinamentos de Jesus não servem, a gente vai deixando de lado, a gente acha muito bonito, mas vamos deixar para outra época, a gente vai rejeitando os ensinamentos deles. E quando a gente rejeita eles, a gente deixa de abrir os caminhos para uma nova visão. Porque quando a gente passa a ter essa vontade de entender, de estudar, de compreender, a gente vai percebendo que aquilo ali tem um fundamento. O que ele quis dizer com isso? Será que eu consigo aplicar isso no que eu estou vivendo hoje? Será que eu consigo mudar alguma situação também? Mas quando a gente percebe que aquilo não serve, quer dizer, aquilo não serve para a gente, para aquele momento, a gente vai deixando de adquirir esse conhecimento, aderir a esse momento e melhorar um pouquinho mais a nossa vida. E quando a gente faz isso, o que acontece também? A gente continua o quê? A gente permanece, na inércia, dormindo, não é? Os ensinamentos chegaram, eu rejeitei, acho que não é para mim, não quero entender, porque é difícil, né? E é difícil a gente querer aplicar no dia a dia, não é? Então a gente permanece desse jeito, vítimas, e a gente fala, somos vítimas das nossas paralisias. Por quê? Porque sou eu que não quero mexer um pouquinho mais dentro de mim, no meu pensamento, nos meus sentimentos, nas minhas vontades. Eu vou deixando tudo ali, aquilo acumulado, e vou seguindo desse jeito. Então isso depende de mim também, depende do meu despertar. Então quando a gente fala assim, a gente continua sempre do mesmo jeito. A gente recebe convites para mudar, para melhorar. Os convites chegam, gente, das diversas formas que a gente possa imaginar. Então os convites chegam. Quando que chega um convite? Quando eu conheço alguém que está passando por uma dificuldade, eu posso, quem sabe, também conversar um pouquinho com essa pessoa, posso ajudar, porque no momento que eu vou ajudar alguém, o que eu estou ajudando, o que eu estou falando, isso também desperta em mim uma mudança, desperta em mim uma compreensão, não é? Ou seja, dentro num grupo familiar, no trabalho da gente, quantas pessoas a gente conhece que muitas vezes precisam de uma ajuda. E os convites, vocês percebem como os convites são simples e estão sempre no nosso dia a dia. Não é um convite que vai vir de alguém de fora, que vai convidar e vamos dizer assim, vamos fazer diferente. Isso até acontece. Muitas vezes acontece de a gente convidar a gente para vir na casa espírita e a gente não quer vir. Que também é um convite para renovação, não é? Para estudar, não é um convite? Para fazer um evangelho em casa. Então, essas dificuldades que esses convites e dificuldades que a gente vai encontrando, eles são formas de abrir o nosso pensamento, abrir a nossa mente, para que a gente consiga também começar a renovar o nosso pensamento e os nossos ensinamentos. E as doenças? Quando se passa por doença, a gente acha que essa doença é uma desgraça, né? Nossa, fulano está passando por uma doença, está passando por uma dificuldade às vezes financeira, está passando por uma dificuldade com a família, ou no relacionamento, ou filho, os filhos. Então, assim, a gente pensa que tudo isso são dificuldades mesmo que elas vêm para a nossa vida. Só que elas são também, ao mesmo tempo, oportunidades que a gente tem de aprendizado. São oportunidades para a gente rever a nossa vaidade, muitas vezes o nosso egoísmo, porque a gente nem imagina que tem, mas ele está lá embutido, de alguma forma ele está lá, não está dentro da gente. Então quando eu estendo a mão para o outro, eu abro um pouquinho a porta do meu coração para me doar um pouco para o outro, para ouvir, para auxiliar alguém que está doente, para eu também vir fazer alguma coisa diferente por mim. Então isso que a gente chama, que são os convites que Jesus fez, que Jesus faz, enfim. E aí a gente não precisa se remeter a 2000 anos atrás. Quando a gente olha os nossos dias atuais, a gente percebe que todos os dias é um convite para essa renovação. E a gente precisa muitas vezes, na verdade, analisar e compreender, porque muitas vezes a gente se torna incapaz de fazer isso, incapaz de compreender. E a gente acaba não aderindo a esses convites. Isso vai passando, mais uma vez vai passando. Aí vai passando desapercebido. É mais uma semana, é mais um mês, é mais um ano que se fechou e eu não consegui renovar nada. Eu não consegui fazer a minha reflexão. Por quê? Porque o meu coração ainda está ainda duro, está duro. Ainda estou engessado nos meus sentimentos.
Então, assim, quando a gente percebe tudo isso, e a gente está aqui dentro da casa espírita, já é uma oportunidade para a gente começar a pensar nisso também, nessas mudanças. E aí os convites aparecem. E aí o que é necessário que a gente faça? De vez em quando não é necessário que a gente indague a nós mesmos, que a gente pare para pensar o que eu faço, o que eu quero, o que eu desejo, não é? Por que eu estou sofrendo? E a gente vai lembrar daqui, quando a gente fala em indagar a si mesmo, é as finalidades que eu me destino. Eu estou aqui fazendo o quê? Né? Vamos pensar hoje, no momento que a gente está aqui procurando o quê? Um pouquinho de conforto, um pouquinho de esperança, uma palavra, um tratamento na casa espírita, não é? Isso é ótimo. Mas o que eu preciso fazer no meu dia a dia? Será que é só vir aqui na casa espírita? A casa espírita vai me auxiliar, vai me ajudar. Mas o que eu faço fora da casa espírita? O que eu faço fora? Né? O que eu procuro fazer para me auxiliar como ser espiritual? Porque a gente sabe que a gente é ser um ser espiritual, né? Estamos aqui acopladinhos nesse corpo, mas na verdade a gente tem aí longas jornadas, já tivemos várias encarnações, várias vivências, enfim, né? E hoje a gente é o resultado de tudo isso que a gente viveu, não é? Então essa finalidade para que a gente se destina, a gente precisa compreender, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou sendo com o meu próximo? O que eu estou fazendo no momento que eu estou também trabalhando para mim mesmo? Então a gente precisa se analisar. Esse se analisar é fundamental, né? Então a gente vai lembrar lá de Santo Agostinho, quando ele falava assim, o que ele nos ensinou, que está lá no Livro dos Espíritos. Ele falava assim, olha, cada noite que eu ia dormir, né, ele se deitava e ele fazia uma revista no dia dele. Tudo que ele tinha feito, desde que ele acordava, enfim, toda a trajetória dele do dia, e ele pensava assim, o que nesse dia eu fiz que eu poderia hoje, agora, pensando, ter feito melhor, né? Então ele se examinava a ele mesmo, ele fazia esse exame, e isso é fundamental, porque a gente também, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente pensa assim, olha, hoje eu agi dessa forma, né? Podia ter feito diferente um pouco, né? Amanhã eu vou tentar fazer melhor. Então essa revista que a gente tem que fazer é o analisar a gente mesmo e as nossas finalidades. Começa por nós, as mudanças começam dentro da gente. Então quando a gente passa a fazer esse exame, a gente também passa a perceber, e aí assim, a gente não se engana, né? A gente pode até às vezes meio que driblar os outros por algumas circunstâncias. Mas nós, no nosso sentimento, a gente não faz esse engano. E aí a gente fala o seguinte, a gente precisa se examinar e o quê? Se ajudar, se puxar, na verdade, né? Então eu tenho momentos que eu caio, tenho momentos que eu estou mais frágil, todos nós temos. É muito natural. A gente não está todos os dias bem, a gente não consegue estar sempre num nível feliz. Muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes a gente está mais para baixo, a gente está mais para cima, a gente oscila, não é? Então a gente precisa se resgatar, né? Quando a gente faz aquele exame, né, que a gente falou antes, eu me puxo, eu me resgato, eu tento ajuda também. E muitas vezes a gente não consegue por si só, sozinhos a gente não consegue, né? Porque às vezes cada um tem a sua situação, a sua problemática, às vezes pode ser um pouquinho mais simples e outras não. Então a gente precisa também, buscar ajuda. E o que é essa ajuda que eu tenho que buscar, não é? Eu preciso buscar ajuda assim, como a gente está fazendo, quando a gente vem numa casa espírita, quando a gente trabalha, não é? Quando a gente faz um trabalho voluntário, porque a gente também se ajuda, não é verdade? Muitas vezes a gente precisa procurar ajuda de um familiar, de um amigo. Muitas vezes a gente precisa procurar ajuda profissional, de médicos, de especialistas. E eles estudaram, estão aí para nos ajudar. E a gente não pode pensar assim, mas eu preciso, será que às vezes fazer alguma coisa, procurar, será que eu estou tão mal que eu preciso procurar uma ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico? Sim, porque vamos pensar assim, tudo vem de Deus, não é?
Então, quando a gente tem uma faculdade, quando a gente descobre uma tecnologia nova, quando a gente tem alguns avanços, isso vem do divino, isso vem de Deus. Uma medicação nova, uma vacina nova, descobertas, isso não é do homem, é que o homem se engana. O homem acha que tudo é dele, tudo foi ele que fez, foi ele que descobriu, foi ele que estudou, enfim. Só que a gente esquece que a gente tem que aqui é cópia do plano espiritual, que a gente tem os mestres espirituais que auxiliam a gente no momento que a gente dorme, que a gente se desdobra do corpo físico. A gente tem muitos ensinamentos, tem muitos direcionamentos, e eles ajudam para todas essas tecnologias novas, enfim. Então esses profissionais, vamos pensar assim, eles também estão ali gabaritados, estudados para nos ajudar também. E a gente não pode dispensar a ajuda deles quando de fato é necessário. E a gente precisa entender isso. Aí quando a gente fala aqui que a gente precisa fazer o nosso próprio caminho, é de cada um de nós tem um caminho diferente do outro. Nem todo mundo tem um caminho igual. Então, a gente precisa cuidar com as comparações. Muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que estão seguindo um caminho, a gente acha, mas como o caminho do outro é melhor do que o meu? O meu é pior. E não é. A gente não sabe o que o outro está sofrendo, o que o outro fez para adquirir o que ele tem. E muitas vezes, se eu tivesse aquele mesmo caminho, será que eu ia ser feliz? Então, cada um tem que ser feliz, cada um tem que procurar o seu caminho, cada um tem o seu. O meu não vai ser igual ao de ninguém, o meu vai ser o meu próprio, né? Muitas vezes as pessoas tem pessoas que precisam viajar para o outro lado do mundo para conseguir ser feliz. Não é? Tudo certo. Tudo ótimo, quando você consegue viajar, uma maravilha. Mas assim, depositar toda uma confiança, todo um depósito nesse momento e os outros dias. E assim como tem pessoas que a felicidade às vezes está em casa, sabe? Tá junto com a família, está em momentos mais simples. Então é isso que a gente precisa cuidar as comparações. Cuidar o que a gente acha que o outro é feliz, por que o outro é mais feliz do que o meu, o outro está trilhando um caminho melhor e cada um tem o seu caminho. Então é isso que a gente precisa entender. Ser tolerante e rígido ao mesmo tempo. Por que a gente fala isso aqui? Eu preciso ser tolerante. Eu preciso me tolerar, né? Eu preciso, na verdade, assim, ao mesmo tempo ser um pouco rígido. Porque assim, eu quero mudanças, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Então assim, eu não posso me acomodar só naquelas situações que eu já sei que não servem para mim. Então eu também preciso, ao mesmo tempo, por isso que a gente coloca essa figurinha aqui. É eu me ajudando, é eu puxando, eu me colocando numa situação diferente. Isso é muito importante. E a gente fala do conhecer a si mesmo, do exercício de se autoanalisar. E aí a gente fala, a gente não pode deixar ser conduzido pelas situações, isso é muito fácil, não é? Então eu tenho uma forma de trabalhar, eu tenho uma família de um jeito, eu tenho sentimentos e eu estou achando que aquilo não está bom para mim e eu vou sendo conduzida. Eu não melhoro, eu não procuro ajuda, eu não faço nada e aquilo a minha rotina vai continuando sempre desse jeito, né? Então assim, eu fico igual um sonâmbulo, né? E a gente fala da espiritualidade, mas a gente não procura espiritualidade. A gente fala da fé, mas eu acabo não entendendo o que é a fé, né? Eu acabo sendo sonâmbula. E aqui a gente fala que a gente continua seguindo. Fala que vai no fluxo, muitas vezes, vai no fluxo. E muitas vezes é assim que a gente vai indo no fluxo. E passa semana, e passa dia, e passa mês, e passa ano, a gente está sempre na mesma situação. E sempre o quê? Na murmúria, no desânimo. E aí causa o quê? Muitas vezes causa a depressão, não é? A tristeza. E a gente passar por estados de tristeza, tá tudo certo, todo mundo passa. O problema é quando a gente cai naquele estágio de tristeza e não consegue sair mais, não é? E aí a gente fala que a gente precisa o quê? Despertar, se renovar, começar de novo, não é? Se despertar. E o que isso depende?
da gente, do nosso esforço, da nossa vontade. Isso vem aqui dentro do nosso coração. Tem que ser um desejo nosso, né? O outro pode ter muita vontade de me ajudar, mas se eu não der a mãozinha para começar... Os nossos amigos espirituais, eles estão do nosso lado o tempo todo, né? Eles querem nos auxiliar, mas eles nos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Eles tentam, né? Na nossa prece, na nossa noite de sono, eles tentam nos conduzir de alguma forma, né? Vamos por esse caminho, nos auxiliar, mas eles não interferem, porque cada um tem seu caminho, cada um tem o seu caminho, enfim, né? Então eles não vão querer interferir, a gente tem nosso livre-arbítrio. Se eu ainda não estou preparada para ser conduzida da forma como eles gostariam, eu ainda tenho que passar por um outro caminho, até eu aprender, até eu entender, na verdade, não é? Então a gente fala que isso vem do nosso esforço pessoal. E quando que esse despertar precisa acontecer? Você tem uma data? Então eu vou começar a despertar aqui no dia 22, no dia 24, 25 de maio. Não existe isso, gente. Assim, ó, é hoje, né? E todos os dias a gente tem oportunidades. E como que a gente faz isso? Valorizando o nosso dia. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, eu vou começar a melhorar, eu vou começar a fazer as coisas diferentes depois que passar esse ano. Esse ano eu estou com muita dificuldade, eu estou com contas para pagar, eu tenho coisas para fazer, eu tenho que arrumar. Então, eu vou começar a fazer coisas diferentes depois que passar esse ano. Depois que eu arrumar a minha casa, tem coisas para arrumar na minha casa, depois que eu vou arrumar a minha casa, eu vou começar a me despertar para outras coisas. Depois que eu terminar aquele curso, a faculdade, depois que eu casar, primeiro eu quero casar, se eu não casar, eu não vou conseguir me renovar, ser feliz. Não é? Depois que eu emagrecer, preciso fazer a dieta. E aí não consegue. E aí fica sempre vinculando esse despertar, essa felicidade em alguma coisa que ainda não aconteceu, que está para acontecer. E nisso a gente vai deixando os dias correndo e vai continuando do mesmo jeito que a gente viu antes, dormindo, não é? Então assim, a gente precisa valorizar as nossas experiências diárias. São oportunidades, todos os dias a gente tem oportunidade para valorizar e para começar a mudar a forma de tratar o outro, não é? A forma da gente se tratar. Às vezes aconteceu várias coisas assim na nossa vida que a gente olha hoje e pensa assim, nossa, mas não foi legal. Eu fiz coisas que não foram bacanas, eu tomei atitudes que hoje eu me arrependo, não é? Se fosse viver hoje de novo aquela situação, eu já não ia viver de novo, eu não ia fazer daquele jeito. Só que a gente tem que olhar para essas situações do passado, aprender com elas, elas devem servir de ensinamentos e não de peso e não de culpa. Então assim, se eu vivenciei situações que não foram boas, eu analiso elas hoje, elas me servem de aprendizado, eu vou agir de uma outra forma, então, porque eu aprendi com aquilo, então elas foram necessárias. Eu aprendi hoje que isso vai me ajudar para pensar de uma outra forma. Só que não vamos se pôr o peso, a culpa. Nossa, eu errei, eu estou errando, sabe? Por isso que agora não está dando certo, porque agora tudo isso vem lá do passado, da culpa que eu estou levando, carregando, enfim. Então, assim, vamos tirar, sabe assim, tirar o peso, eu aprendi, né? Vou renovar, vou dar um novo foco, vou pensar diferente e vou começar daqui pra frente a tentar fazer diferente. É uma mudança pra mim, um aprendizado pra mim. Não vamos mais ficar se apegando, né? Porque as pessoas, a gente se apega, né? A gente se apega e a gente quer voltar lá pro passado, mas agora isso tá acontecendo, porque o espírito é muito assim, né? Eu tô pagando os meus erros do passado. E na verdade a gente tem que tirar um pouco isso, né? A gente tem que tentar ser feliz com o que a gente tem hoje, da forma que a gente é. Olhei lá, fiz coisas erradas, graças a Deus hoje eu já percebo que eu não faria de novo, né? Não vou fazer de novo, então essa consciência eu já tenho. Tratava mal, fulano, fazer mas ainda bem que agora eu percebo que não vou fazer de novo. Se vier a situação, eu não vou fazer de novo. E é isso que a gente precisa fazer, né? Então assim, a gente precisa valorizar o que a gente tem hoje, as nossas possibilidades, os nossos recursos, do nosso aprendizado, e partir para frente, dar um novo foco, numa nova diretriz.
Então, assim, a gente precisa cuidar quando a gente fala da cólera, não é? Quando a gente tem a raiva, quando a gente briga, quando a gente tem esses pensamentos das coisas que foram passadas, das coisas que estão acontecendo hoje, que isso nos atrapalha. Isso atrapalha mesmo, porque a nossa mente, aonde a nossa mente se situa. Então, quando eu passo a pensar mais em semear coisas boas dentro de mim e para o outro, a minha mente também começa a trabalhar de uma outra forma. Então precisamos cuidar desses sentimentos que não são bons. Para nosso despertar, uma das coisas fundamentais são esses sentimentos aqui. Eu quero me despertar, eu quero me renovar. Então deixa eu cuidar aqui dos meus pensamentos. Deixa eu cuidar onde é que eu estou, em que marca eu estou me situando. Em primeiro lugar é começar assim. A tristeza. Como a gente falou antes, a gente passa por momentos de tristeza na vida. A gente perde às vezes algum ente querido, termina um relacionamento, perde o emprego, né? Alguma coisa que aconteceu que nos deixou mal. A gente se permite ficar triste, a gente tem que se permitir mesmo, faz parte. Mas quando eu não consigo sair mais daquela tristeza, todo dia aquele sentimento, já faz um mês, já faz um ano e eu continuo daquele jeito. Nossa, aí a gente precisa também ter um pouco mais de confiança na gente tentar mudar. Mas isso é devagar também, tá? Por quê? E a gente fala da nossa mente. Aonde que eu estou mergulhada os meus sentimentos? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Então, assim, ó, a minha mente se situa onde eu penso. Se eu estou com muita raiva, angustiada, com sentimentos ruins, quem eu atraio para perto de mim? Esses mesmos sentimentos, esses mesmos espíritos. Então é uma renovação. Essa renovação às vezes é muito simples, é pegar um amigo para conversar, é olhar um filme, é fazer alguma coisa diferente para a gente se distrair um pouco mais, para a gente melhorar nosso pensamento, ir na casa espírita estudar, ouvir uma palestra, ler um livro. Não é? A gente começa a renovar um pouco mais do que a gente pensa. E aí é isso, ó, tá vendo? Que a mente fica, a gente coloca num mar aqui. Então a gente está assim, acostumado a estar num turbilhão, enfim, de atritos, né? Então a gente precisa também começar a tentar ter esses novos hábitos. E são simples. Olha, antes de dormir, vou fazer uma reflexão, vou respirar fundo, vou agradecer tudo que eu tenho, porque a gente, graças a Deus, tem muita coisa. Só de estar aqui, o corpo físico, andar, não depender de ninguém. Então, assim, já é um agradecimento. Vamos agradecer isso, não é? Vamos ter esse hábito de agradecer, pedir direcionamento para os nossos amigos espirituais, para Deus, para Jesus. Quero abrir o meu coração para que Ele consiga também vir e me ajudar. São hábitos novos que a gente precisa ir também inserindo no nosso dia, né? E são coisas simples, coisas que a gente vai deixando para trás. Como a gente falou antes, a gente vai deixando no esquecimento, a gente acha que é difícil. Então a gente vai deixando e vamos dormindo. E vamos dormindo no esquecimento, vamos continuando do mesmo jeito. Então é cuidar, quando a gente coloca aqui, cuidar do corpo e do espírito, não é? O espírito muitas vezes a gente vem cuidar, mas quando a gente fala, é cuidar do nosso corpo também, né? A nossa máquina que a gente tem para estar aqui nessa encarnação, então eu preciso também cuidar dela, não é? Preciso fazer meus exames, eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso fazer minha caminhada, tudo faz parte, está tudo dentro de um pacote só, não é? Então é isso que a gente fala. Mas a gente sabe que isso não é rápido, né? É uma construção. Mas quando a gente consegue entender, compreender, despertar, essa construçãozinha, que é um tijolinho de cada vez, a gente começa a se preparar. A gente começa a analisar e a fazer, e a construir um pouquinho mais tudo isso, tá? Então, analisando a nossa rotina. O trabalho, o momento de servir. O trabalho é fundamental, porque é no trabalho, muitas vezes, que a gente tem as relações difíceis, não é? Muitas vezes mudam as coisas no nosso trabalho, a gente não aceita, mas são oportunidades para que a gente consiga aprender um pouco melhor, para que a gente se desapegue, muitas vezes, daquilo que a gente estava tão acostumado a fazer e veja coisas novas. Então, são oportunidades. Muitas vezes a gente se fecha, mas eu não queria que isso acontecesse, eu queria um trabalho dessa forma. Enfim, então a gente deixa de descobrir as novas potencialidades. Alguém aqui conhece a história da vaquinha?
Já ouviu falar da história da vaquinha? Eu vou contar bem rapidinho. A história da vaquinha é o seguinte, porque ela tem muito a ver com essa descoberta aqui de novas potencialidades. Uma época tinha um mestre, né, que era um mestre que vinha, que tinha o discípulo dele. Então, assim, esse mestre era muito superior, ele tinha muita intelectualidade, ele conhecia muita coisa, ele sabia, ele entendia muito, né, das coisas aí do ser humano, né. E ele tinha um discípulo que caminhava com ele e que aprendia, que estava disposto a aprender com ele também, né? Porque ele era um cara muito bom, entendia muito bem, então esse discípulo ia com ele por onde ele quisesse para ir também descobrindo e aprendendo. Aí, em certo momento, eles estavam numa cidadezinha, numa estrada um pouco afastada da cidadezinha onde eles moravam, e estavam caminhando assim, né? Aí esse mestre falou assim para ele: tá vendo aquela casinha ali? Vamos parar lá pra gente tentar ver se eles têm alguma coisa pra gente comer, pra que a gente possa descansar, já que a gente está na estrada há tanto tempo. Aí o discípulo dele disse assim: vamos. Aí eles chegaram na casinha, era uma casinha muito simples, bem humilde, né? Uma pintura bem apagada, enfim, né? Então eles bateram na porta e a dona da casa recebeu eles, muito assim, cordial, muito simpática, né? Aí ele explicou, né, que a gente está viajando e a gente queria descansar um pouquinho. A gente pode ficar aqui? Ela muito receptiva, me convidou para entrar. Morava na casa ela, o marido e os 2 filhos. Podem entrar. Aí entraram e aí eles começaram a conversar. E aí esse mestre perguntou assim para eles: mas como é que vocês vivem aqui? Aí ela explicou: a gente vive muito bem aqui, né? Mora aqui meu marido, os meus filhos. Graças a Deus a gente tem uma vaquinha. Essa vaquinha, ela nos dá o leite que a gente toma todo dia. Dessa vaquinha a gente faz o queijo, que a gente come todos os dias, inclusive a gente até vende um pouquinho, ela nos dá uma renda, a gente faz os bolos com leite, enfim. Essa vaquinha nos ajuda muito, essa vaquinha a gente tem a nossa alimentação, o nosso trabalho, tudo isso vem dessa vaquinha. E aí eles tomaram o café, ela fez o café para eles, tomaram o café, enfim, depois foram dormir, né? Enfim, se deram muito bem, foram dormir, para que eles iam passar a noite ali, no outro dia eles iam seguir a viagem deles. Aí quando eles foram seguir a viagem, quando eles acordaram, o mestre acordou, o discípulo dele falou assim: vamos embora. Aí ele falou assim: não, mas espera, ainda nem amanheceu o dia, vamos esperar o dia amanhecer pra gente tomar o café com leite, um queijo, bolo da vaquinha, não sei o quê. Aí o mestre dele falou assim: não, vamos embora agora, antes de amanhecer nós vamos embora. Aí, tá bom, se arrumaram, saíram da casa. Quando saíram da casa, o mestre dele falou assim pra ele: você tá vendo a vaquinha? Sim. Você vai lá e empurra ela para o precipício. Aí o discípulo dele disse assim: mas como? Como que eu vou fazer isso? Imagina, a vaquinha é tudo para essa família, é o trabalho deles, é a renda deles, é a alimentação deles. Como que eu vou lá agora jogar essa vaquinha no brejo? Eu não vou fazer isso. Aí o mestre disse para ele assim: você vai lá e joga essa vaquinha no brejo. Não posso, não consigo fazer isso, não posso. Então você não vai mais me seguir. Se você quer me seguir, você tem que fazer aquilo que eu estou falando para você. Você não quer jogar a vaquinha no brejo, você não joga, você não me segue mais. Aí o discípulo queria seguir ele, foi lá e jogou a vaquinha no brejo. Jogou e foi embora, com muita culpa, enfim. Enfim, se passou muito tempo, se passou lá 1 ano mais ou menos, eles continuaram na caminhada deles, o mestre e o discípulo, chegaram depois de muito tempo, de novo nessa mesma redondeza que eles estavam antes, e passaram nessa casa. Aí o mestre dele falou assim: você lembra daquela casa? Ele falou: claro que eu lembro, aquela casa da vaquinha que eu tive que jogar lá no... Sim, vamos passar lá de novo para ver como é que eles estão, já que a gente está aqui perto? Vamos. Aí eles chegaram na casa. Quando eles chegaram nessa casa, para começar, a casa já era outra. Uma casa mais bonita, mais arrumada, bem pintada, com jardins, com, né, assim, um outro visual da casa. Chegaram, bateram na porta, né? Aí a mesma senhora atendeu eles, convidou para o café, aí começaram a conversar. Aí ele falou assim: nossa, noto que mudou um pouco a vida de vocês aqui.
Aí ela falou assim, sim, lembra aquela vez que vocês estiveram aqui? Vocês nem sabem o que aconteceu. Aconteceu um acidente com a nossa vaquinha. Ela caiu no brejo. Nossa, é mesmo? E como é que vocês conseguiram sobreviver sem a vaquinha? Então, os nossos filhos tiveram que sair de casa. A minha filha agora foi para a cidade, começou a trabalhar numa loja. Ela nem sabia que ela tinha tanta assim, potencialidade de ser vendedora. Então está trabalhando, está vendendo, está ajudando em casa, está muito melhor que era antes. O meu filho foi trabalhar com tecnologia, nem ele sabia que ele gostava tanto, está se dando muito bem, e está conhecendo outras coisas, está ganhando melhor, enfim. Então, você percebe? Assim, a gente tem às vezes as vaquinhas, não é? Em que a gente se apega e a gente não quer largar aquela vaquinha porque a gente acha que ali está tudo. E quando a gente se desapega daquelas situações, a gente se força. A gente se força a procurar novas situações. Dificuldades, mas às vezes a gente tem potencialidades que a gente não conhece, se a gente não for colocado à prova para fazer e para conhecer, não é? E a gente fica na mesma situação sempre. Então essa história da vaquinha é uma história que se aplica em qualquer momento, mas até dentro do trabalho que a gente faz, a gente só quer fazer aquilo. Colocam a gente numa outra atividade. Mas por que? Eu estava tão bem naquela atividade, agora tem que mudar? Porque se desapega, vai conhecer outra coisa, vai conhecer outro trabalho, não é? Então a gente precisa ter a coragem de mudar. Quando a gente percebe que aonde a gente está situado não está bom, vamos ter coragem de passar para outro lugar, de fazer outra coisa, não é? De buscar aprimorar a nossa educação. E quando a gente fala da educação aqui, é tudo. É lógico que é estudar, enfim. Mas muitas vezes a gente precisa procurar outras situações de aprendizado. Estou só em casa. Vai procurar um curso, vamos procurar um curso. Vamos fazer um curso de leitura, um curso de pintura, um curso de arte, um curso de uma língua diferente. Procurar coisas diferentes para fazer. Sempre existe, não é? Mas isso também traz um convívio com as outras pessoas. A gente também vai ali também analisando as nossas dificuldades. Porque é através da convivência que a gente vai vendo o que é difícil pra gente, o que é mais fácil, não é? Conviver a gente sabe que não é muito fácil, não é? É mais difícil. Mas então essas situações que a gente precisa entender e cada vez buscar a nossa melhoria. E aqui a gente fala buscar a fé, né? Então o que a gente procura? O que é a fé que a gente fala, a fé e a razão? Então a gente fala de buscar a fé, o estudo, quando a gente falou da prece, a gente procurar ajuda dos nossos amigos espirituais, a gente inserir coisas no nosso dia a dia que está ligado às nossas mudanças, não é? E com a racionalidade, porque não adianta eu querer que as mudanças aconteçam e achar porque elas não acontecem que está sendo injusto comigo, eu estou sendo infeliz. Não é. A gente precisa colocar a razão em cima de tudo isso. A gente precisa entender que tem a nossa participação em todos os momentos. Que não é só Deus, Jesus, que vai mudar tudo. E nem só a casa espírita. Tá bom? Então a gente precisa, na verdade, cuidar das nossas relações e crescer. Ajudar a si mesmo, ajudar o próximo. Não é? Isso faz a gente crescer, isso faz a gente melhorar. Faz. Inclusive tem pesquisas que falam que tem profissões que são de ajudar o outro, por exemplo, o bombeiro. Já fizeram entrevista com o bombeiro e eles se sentem muito felizes no trabalho deles. Por quê? É um trabalho profissional, seria um trabalho profissional, porque eles estão resgatando pessoas, eles estão ajudando, eles estão auxiliando, não é? Então é uma profissão que a gente às vezes acha difícil, mas é uma profissão que faz ele feliz. Então assim, quando a gente procura ajudar e ser ajudado, a gente também se sente melhor, não é? Então a gente precisa dar essas oportunidades, nos auxiliando e nos ajudando de qualquer forma, né? Quando a gente colabora, a gente se sente melhor. E buscar a paz. E aonde que a paz está? Dentro dos nossos sentimentos, né? A paz está dentro de mim. Eu preciso cuidar o quê? As minhas ansiedades, não é? As coisas não estão acontecendo, eu fico ansiosa, não é? Eu fico triste, eu já me desespero. Então, onde é que a minha mente vai parar? Nessas mesmas situações. O que eu vou angariar? As mesmas que pensam dessa mesma forma.
Então a paz está dentro da gente, está dentro das coisas, da nossa calma. E é essa paz que a gente precisa procurar. Cada um vai ter seu jeitinho de procurar a paz, né? Cada um tem sua forma, né? Alguns é na leitura, outro é junto com a família, outro é nas relações de amizades, é com os filhos. Cada um tem a sua forma de achar a sua paz, a sua tranquilidade, o seu momento bom, né? Que a gente falou antes. Tem pessoas que procuram as viagens, não é? Procuram viajar, ir para longe. Tem pessoas que dentro da casa estão bem, quando estão junto com a família, ou estão junto com os amigos. Então, cada um tem sua forma, né? Cada um tem seu jeito de fazer. Mas é necessário que a gente não procure longe, que a gente procure perto da gente. Ela não está lá do outro lado do mundo, ela está dentro de mim. Tá? Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo também. Bom, obrigada.